Pode dar oi de novo. Agora vai dar. Mas não tinha, não estava passando? Não passou nada? Estava passando, sim. Pode dar oi de novo. Agora vai dar. Vai dar? Pode falar. Saiu alguma coisa antes? Não. Não? Começaram. Tá, mas tu não vai botar nada aí? Já tá ao vivo. Ah, tá. Opa. Podemos começar? Pode. Uma boa noite a todos. Que possamos, a partir desse momento, levar aos lares de todos vocês o programa Tempo da nossa Casa Espírita Chico Xavier. Um programa que traz a palavra de Jesus, que nos esclarece, que nos consola e que nos dá a visão exata da nossa existência. O que nós estamos fazendo aqui, o que precisamos nós para nós nos melhorarmos moral e espiritual e intelectualmente. Nosso trabalho de hoje, o Benjamin vai trazer sobre a codificação de Kardec, e ali no seu bojo está tudo aquilo que nós precisamos para vencer as nossas verdades que são relativas, são humanas e, portanto, são perecíveis, como a gente sempre fala, e a verdade que veio para ficar, essa que Jesus nos trouxe. A codificação de Kardec, baseada única e exclusivamente na mensagem do nosso Mestre Jesus. Queremos agradecer também de todo o nosso coração aos nossos patrocinadores, que o nosso irmão Johnny depois vai divulgar, e que nós possamos sempre contar com vocês nesses programas que nós levamos todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas, e hoje mais uma vez aqui da minha casa. E com nossos pensamentos elevados, vamos falar um pouquinho com Jesus e dizer a Ele a eterna gratidão que nós temos de nos dar essa distinção tão importante da divulgação da Boa Nova, do seu Evangelho esclarecedor. Jesus, que possamos, através desse programa, ter com certeza a proteção dos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, dos falangeiros da nossa casa, Chico Xavier, e essa cobertura, mestre, que tu está nos dando em todos os nossos trabalhos para a divulgação da tua palavra de amor. Queremos agradecer também ao nosso querido Chico, que está sempre conosco em todos os trabalhos, e aqui não é diferente. Nós sentimos, graças a Deus, a presença dos nossos mentores e de tantas outras criaturas que, além de prestigiar aqui nesse momento esse trabalho que esclarece e consola, né, que também nos subsidia para que possamos levar até os lares que estão todos vocês nos prestigiando essa palavra de amor, como eu já falei, que é a palavra do nosso Mestre é Jesus. Nós vamos dar o nosso boa noite, então. Benjamin, então boa noite, Benjamin, para o nosso pessoal que está nos ouvindo. Uma boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais um trabalho desta feita no horário próprio, dia próprio, sextas-feiras, que nosso Mestre nos proporciona e nos oportuniza para que entremos nas casas, nos lares, na intimidade de cada um. Por isso pedimos licença nesse momento, mas é uma licença justificada, porque nós iremos trabalhar não só com as mensagens divinas de Jesus, mas sobretudo hoje, especificamente, um trabalho sobre a codificação do nosso não-mestre também, Allan Kardec, as suas obras que codificam e corporizam o Espiritismo como um todo e a doutrina espírita. Então, nesses momentos que estamos desenvolvendo, principalmente na casa Chico Xavier,
os mais variados tipos de estudos nos grupos variados, é prudente que nós trabalhemos sobre a codificação, sobre as obras, porque muitos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, têm uma certa dificuldade em não só conhecer, mas interpretar essas obras. Então, o nosso propósito hoje, meus queridos, é desvendar dentro do possível, nesse espaço de tempo que nos é concedido, as 5 principais obras que compõem o corpo do Espiritismo e da doutrina espírita. Pois bem, antes de passar propriamente dito para o trabalho do nosso irmão Benjamin, hoje pela manhã nós estávamos escrevendo aqui, Benjamin, e pensando assim, às vezes as pessoas nos procuram, né? Como é que eu posso saber o que eu tenho que fazer enquanto reencarnado na face da Terra? Em termos de conhecimento, né? E eu lembro uma exortação do nosso Mestre Jesus, que nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós espíritas já não somos mais leigos, né? Nós já temos algum conhecimento nós já temos. E esse conhecimento nos preocupa muito, é passar aos nossos irmãos trabalhadores da casa, nos grupos de estudos, né? Então, salvo o melhor juízo, nós não podemos mais dizer como é que eu posso melhorar. Benjamin está trazendo hoje assim um trabalho monumental realizado por Kardec, né? Toda a mensagem que vai desde o microcosmo ao macrocosmo, né? Estão contidos nos 5 livros dessa obra, não é, Benjamin? Então, nós não podemos dar. Como é que eu posso melhorar? É estudando, gente, e vivenciando aquilo que eu estou estudando. Nós temos os grupos de estudo na casa, 9 grupos de estudo, e o pessoal está lutando, né? Logicamente, existem algumas faltas aqui, algumas faltas ali, mas a boa intenção eles têm, pelo menos. O bom seria se nós tivéssemos realmente uma fidelidade maior à doutrina que Jesus nos trouxe. Estaríamos, com certeza, mais moralizados, mais espiritualizados e mais intelectualizados. Nos falta, muitas vezes, um pouco de boa vontade para que possamos acompanhar todos os estudos que são administrados em todos os grupos da Casa Chico Xavier. Portanto, volto a dizer, nós não podemos mais dar desculpas que eu não posso, não devo, não tenho tempo. Jesus nos deu o exemplo do tempo, né, quando ele criou um quadro horário. Jesus tinha um quadro horário para tudo, né? Então ele ensinava quase que diariamente, despertando a consciência das pessoas. É isto que nós que estamos aqui temos que estudar para falar alguma coisa. E o mestre é o nosso exemplo, é o ser mais perfeito que Deus nos deu, tá? Para nos servir de guia e modelo. Então eu volto a dizer, esse é o momento de nós despertarmos as nossas consciências e seguir o mestre exatamente através do estudo, da busca do conhecimento e da vivência do conhecimento. Então esse trabalho que o Benjamin traz hoje é tão importante, é tão necessário para o nosso despertamento. A obra de Kardec tem tudo aquilo que nós precisamos. Nós estamos estudando coisas e vendo coisas que os cientistas estão descobrindo agora, como os mundos habitados, né? A comunicabilidade com os espíritos. Jesus falou em tudo isso aí. Bom, eu vou deixar para o nosso irmão Benjamin, que é o responsável pelo trabalho de hoje, para nos libertar, praticamente, daquilo que nós não sabemos. Vamos lá, Benjamin, é tudo contigo. Não, tudo não, vamos com calma, que eu também tenho limitações, né? O que vale, meus queridos e minhas queridas ouvintes e telespectadores aqui do nosso canal do Chico, é a boa intenção que cada um de nós temos. Já com a boa intenção e a vontade de fazer,
eu diria até que é mais do que meio caminho andado. Mas quando Jesus, há 2000 anos atrás, exorta sobre seus discípulos, dizendo que os tempos estão chegados, e já se passaram 2000 anos, gente, mais precisamente 2025 anos. Porque nós temos que contar o tempo desde que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, o fenômeno da encarnação dele, não é, já é estudado e como exemplo a ser seguido. Então, quando ele diz que há 2000 anos atrás os tempos estão chegados, o Paulo fez há pouco uma referência dizendo que nós não temos mais tempo a perder. Eu até acrescentaria que nós não temos o direito de perder tempo. Não temos. Porque se Jesus, que é o nosso modelo e guia, que é o nosso espírito maior que sabe tudo, ele já nos alertava que os tempos estão chegados, é porque ele mediunicamente já enxergava o tempo que nós estamos passando, ele enxergava naquela época. Ele tinha o conhecimento mediúnico da presciência, isto é, pré-ciência, ele tinha a ciência do que ainda teria o porvir. E ele nos alertava que nós tínhamos sim que acelerar para que nós tivéssemos, o que o nosso irmão Paulo falou há pouco, um conhecimento não só da inteligência, mas moral e espiritualmente. Porque do outro lado, para onde nós iremos daqui a pouco, todos nós, o conhecimento moral é o mais importante que tem. O intelectual, que vem do intelecto, do humano, é para a gente ter consciência, para despertar o conhecimento e a necessidade da evolução moral e espiritual. Por isso que a inteligência é importante, porque ele é o mecanismo que nos leva ao conhecimento e ao desenvolvimento moral e espiritual, que são os dois mais importantes e que são os dois valores que nos acompanha no além-túmulo, isto é, na outra vida, na chamada vida espiritual. Então aqui hoje nós vamos fazer um comentário bem sucinto, porque é impossível a gente se aprofundar muito em todas as obras de Kardec, mas aqui a gente vai conversar um pouco, inclusive deixando um espaço, depois do primeiro tempo, para os nossos ouvintes que tiverem dúvida, como bem lembrou o Paulo lá no início do nosso trabalho. Quem tiver dúvida, quem quiser colaborar conosco, quem quer participar, sejam bem-vindos. E são bem-vindos. Porque nós também somos limitados e todos nós temos que juntos aprender. O caminho é coletivo. O caminho é solidário. Nós temos que ser solidários nesse caminho tortuoso, porém necessário, do conhecimento das obras de Kardec, o melhor, das obras do Espiritismo, porque não é de Kardec. Kardec apenas confeccionou esse elemento. Juntou aqui e acolá, ele fez o arranjo das normas e dos princípios espíritas e da doutrina espírita. Porque, na verdade, essa codificação, essas obras, esses princípios e normas são dos espíritos. Exatamente. Por isso diz o livro número 1, que eu aqui vou me valer, né, pedindo licença aos católicos, a Bíblia nossa é a chamada Livro dos Espíritos. Veja só, é Livro dos Espíritos. Inclusive, nos juntando a ele, porque nós somos espíritos. Nós não podemos imaginar que o Livro dos Espíritos, que é esse aqui, que é a primeira obra, aliás, é a segunda. Tá? Eu vou explicar daqui a pouco qual é a primeira. E que nós temos o dever de saber. Então, esse Livro dos Espíritos aqui é um livro tão completo
complexo e completo, que ele prevê toda a base dos demais obras. Do Livro dos Médiuns, da Gênese, do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no final a quarta obra chamada O Céu e o Inferno. Todas essas obras que são complementares desse fabuloso Livro dos Espíritos. Pode-se dizer que elas são contidas no Livro dos Espíritos. Sim, né? aliás, Todas o Livro dos Espíritos prevê essa possibilidade, não só possibilidade, como essas obras. O próprio Livro dos Espíritos, gente, prevê que o complemento do que está previsto aqui, como princípio, será desenvolvida pelos Livros do Espírito, aliás, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, se vocês manipularem esse livro, chamado Livro dos Espíritos, que é um compêndio completo, não esmiuçando, porque ele mesmo remete às obras complementares para dissecar, isto é, desvendar todos os princípios que estão contidos como normas principais no Livro dos Espíritos. Então eu diria o seguinte, que as 6 obras que nós espíritas teríamos que começar, não só ler, mas estudar e entender, a começar por esta obra aqui. É um pequeno opúsculo, é um livreto. Não um livreto de forma pejorativa, ao contrário. Um livreto no sentido que é pequeno, há poucas páginas, chamada de O que é o Espiritismo. Esta obra, O que é o Espiritismo, é o próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que ele diz e faz referência. Quando aquele neófito, isto é, o que não conhece o Espiritismo, o que vem de outras crenças, o que se depara pela primeira vez com o Espiritismo, se ele quiser realmente saber o que é o Espiritismo, o próprio Allan Kardec, no início do Livro dos Espíritos, ele diz, procura essa obra aqui, ó, O que é o Espiritismo. E é realmente uma obra fantástica, porque ela dá a noção geral de todo o Espiritismo e a doutrina espírita. Esta obra aqui, fantástica. Então, todos nós, espíritas, independentemente do grau evolutivo ou de conhecimento que nós temos, seria interessante a começar por esta obra, O que é o Espiritismo. Mesmo nós que sabemos um pouquinho a mais, né, Paulo? Exatamente. Fazendo a revisão, a leitura, a releitura desta obra, muito, muito, muito contribuirá para o nosso conhecimento. Muito. Então fica a primeira sugestão, gente. Além daqueles estudos que nós estamos fazendo em loco, na Casa Espírita, lá na nossa querida Chico Xavier, nos grupos mais diversos, já frisado pelo irmão Paulo, nos grupos tem um estudo específico. Mas nada impede, até eu acrescentaria e diria, que esse livro, que é o Espiritismo, vai elucidar o conhecimento muito maior. Vai abrir a nós o leque de conhecimento que nós temos, até fazer frente aos estudos específicos que a Casa está oferecendo. Porque muitos irmãos, gente, enfrentam dificuldade de entendimento. Por quê? Porque lá se estuda, por exemplo, o Livro dos Médiuns, ou quiçá outro exemplar, outra obra, mas ela é versada a um determinado tema. Por exemplo, o Livro dos Médiuns, que é o mais comum. É um livro mais técnico. E antes de adentrar ao conhecimento, à leitura, melhor dizendo, do Livro dos Médiuns, eu fatalmente teria que passar, e tenho que passar, por essas 2 obras aqui.
o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Necessariamente. Porque depois eu vou para o complemento que vai lá nos meandros do tema. Porque o Livro dos Médios já diz, Livro dos Médios. Então eu tenho que saber de antemão quem eu sou. Exatamente. Quem é um médium. E esse aqui, por incrível que pareça, o que é Espiritismo, ele dá a noção. Aquela primeira noção que eu tenho que saber. Porque aí quando me dirijo ao Livro dos Médios, quando eu estou num grupo de estudo, eu já tenho pelo menos a noção do que eu estou e aonde eu estou inserido. Tá? Então essas obras todas que compõem o conjunto de obras que compõem o Espiritismo e a doutrina espírita, ela é formada, como eu disse há pouco, a começar pelo livro chamado Que é Espiritismo, que é um opúsculo, como bem diz Allan Kardec, que ele fez com esse propósito, de organizar esse livro tipo um manual, para conduzir o neófito, aquele que não tem conhecimento ainda, quando adentra no Espiritismo, porque o Espiritismo, gente, é uma ciência, é uma religião, é uma filosofia, eu diria até, Paulo, muito recente em relação à humanidade. Exatamente. Em relação às religiões que existem no mundo, que vem muito antes do espiritismo, do catolicismo, não, que vem lá do Confúcio, vem no hinduísmo, são religiões, ou seitas, ou filosofia de vida, que têm 4, 5, 6 mil anos. O brahmanismo mesmo tem 6 mil anos. Exato. Veio o budismo 4 mil anos antes de Jesus. Antes de Buda é 4 mil anos. Então essas crenças, ou essas religiões, elas são muito mais antigas do que o Espiritismo. Então o Espiritismo, como é mais recente, e é uma ciência, uma religião nascente há pouco tempo, ela oferece por sua natureza e por isso dificuldade de entendimento, de compreensão. Com certeza. E fundamentalmente porque o Espiritismo trabalha, pessoal, olha só, ele trabalha fundamentalmente com o além-túmulo, isto é, depois da morte biológica do corpo. Ele trabalha com o mundo espiritual. Por isso o mundo dos espíritos, que é o mundo espiritual, e não o mundo terreno, material que nós estamos vivendo. Então o Espiritismo, todas as normas que compõem, os princípios que compõem, toda essa gama de obras elaboradas por Kardec, ela faz a relação, fazem a relação entre o mundo virtual, o mundo dos espíritos, com o mundo material que nós estamos vivendo. E não é fácil de entender isso. Claro que não é. Não é fácil. Então eu desafio alguém a dizer que é fácil. Porque a maioria esmagadora ainda das pessoas na humanidade, vide o que nos cercam, não acreditam no além-túmulo. Uma vez morreu. E vai para o céu e vai para o inferno. E ponto final. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Mesmo os espíritas, reencarnados espíritas, têm muita dificuldade de entender isso, porque nas reencarnações anteriores provieram da onde? Do catolicismo, do evangélico, que tem essa noção do céu e inferno. Então, na nossa mente espiritual, ainda tem toda a cultura das religiões anteriores. Com certeza. Então, eu tenho que quebrar esse entendimento, que não é fácil, gente. Porque aqui está dentro da nossa mente. Por isso, Joana de Angelis dizia dos conflitos internos que eu tenho. E as obras de Allan Kardec, ou do Espiritismo, melhor dizendo, ela vem oferecer subsídios para eu poder quebrar
essa ligação que eu tenho com o meu passado, que está na minha mente. Porque quando a minha mente abre, gente, vem resquício do espiritismo, mas vem muita coisa das reencarnações anteriores. Exatamente. E eu tenho que quebrar isso. Porque senão eu entro em conflito mesmo, eu vou ficar duvidando de tudo e de todos. Então as obras de Allan Kardec, ou do Espiritismo, elas vieram com esse propósito. O propósito de oferecer para nós a relação que existe entre o mundo físico que estamos vivendo e o mundo espiritual para onde nós iremos daqui a pouco. Então essa relação aqui, ó, só o Espiritismo, a doutrina espírita oferece subsídio e conhecimento. E mais, em cima desse conhecimento me dá a certeza da vida futura. Exatamente. Aquilo que outro dia nós falamos da fé. Né? Exatamente. A fé. Quem é que tem fé que nós falamos na live de terça-feira? Quem tem fé é quem sabe com propriedade, com certeza na consciência dele, de que tem um futuro. E é lá para que eu vou. Então, se eu tenho conhecimento da vida futura, isto é, daqui a pouco que nós vamos, chamado mundo dos espíritos, porque o meu espírito, eu espírito, não é meu espírito, o eu espírito, Paulo espírito, Maria espírito, qualquer um de nós somos espíritos, nós vamos para esse mundo que é nosso, será nosso, o mundo dos espíritos. Que é o mundo verdadeiro, É o verdadeiro. Exatamente. Aqui nesse mundo que estamos vivendo agora, na Terra, material aqui, é o mundo do ser humano, encarnado. Que nós vamos deixar tudo aqui e vamos para outra instância. Jamil, depois de me dar um tempinho, Pode. as religiões, elas atenderam a mentalidade, o conhecimento, a moralidade da época. Sim. Foram as mães daquelas humanidades daquela época. Assim como o catolicismo, o brahmanismo, o hinduísmo, né, o taoísmo. Então, todas essas religiões, elas vieram em determinada época onde a humanidade era capaz de absorver aqueles ensinamentos, somente aqueles ensinamentos. Naquele estágio evolutivo. Né? Mas hoje, com o advento da doutrina espírita, que movimentou completamente as nossas consciências. Né? O certo e o errado, a causa e o efeito, o que se faz, o que se paga, o que nós temos que fazer para nós nos melhorar. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, 913, né, que todas as nossas faltas de cuidado conosco mesmo, a falta de interesse, a valorização das coisas materiais, né, está incluído num vocábulo só. O egoísmo. O ser humano é muito egoísta, né? Ainda. E todas as invirtudes são filhas do egoísmo. Né? Então nós começamos assim, ó. Nós começamos lá, porque nós temos várias reencarnações, nem sei quantas reencarnações. Talvez nós tenhamos estado na Terra na época do brahmanismo, ou do hinduísmo. Do catolicismo temos a certeza que já fomos católicos. Né? E o catolicismo nos deu muita coisa boa, mas podemos dizer assim que cumpriu com a sua finalidade. Né? Tudo bem, o homem ele cresceu através da tecnologia, hoje é muito avançada. Nós já fomos à Lua, querem mandar instrumentos, foguetes para Marte, Júpiter, sei onde mais. Tudo, uma dona de casa tem tudo o que precisa para tornar fácil o seu trabalho na casa. Então, intelectualmente, nós avançamos muito, mas muito mesmo. Só deixamos de avançar num setor só, Benjamin, que é o amor. Né? O amor, entendimento, compreensão, tolerância, todas essas virtudes que Jesus nos trouxe. E nós falando assim daquilo que o Benjamin está apresentando, né? Que quando Jesus fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará. O que nos impede, gente, de criarmos o hábito da pesquisa nos livros? Né? Se um livro está difícil, tem livros assim que são maravilhosos de entendimento, tem romances, né? Tem os livros do André Luiz,
Aliás, é uma verdadeira pirâmide, assim que nós temos de exemplares. Abaixo da pirâmide, então, essa obra aí que o Benjamin está trazendo, né? A codificação, os cinco livros de Kardec. Né? Aliás, desculpe, é o Livro dos Espíritos. Essa é a base da pirâmide. Depois, no segundo degrauzinho ali, ó, vem as 4 outras bases. E acima das 4 outras bases, vem os livros, olha, preste atenção, vem os livros de André Luiz. A literatura toda, são 13, 14, não me lembro quantos livros do André Luiz. E depois vem as obras complementares, todas as obras complementares. Então nós temos um manancial, Benjamin, de obras muito grande. Agora, o que eu não vou falar o que falta, a gente sabe o que está faltando para as pessoas se interessarem mais na sua regeneração. E a nossa regeneração, o nosso melhoramento moral, espiritual e intelectual está única e exclusivamente relacionado ao interesse pelo conhecimento. Então, meus irmãos, nós não podemos perder mais tempo, gente. Nós que estamos dentro da casa espírita, nós temos que nos interessar, primeiramente, pelas obras de Allan Kardec. É a base do nosso conhecimento. Às vezes, só para terminar, Benjamin, as pessoas dizem, mas você não estuda a Bíblia? Gente, nós já fomos católicos, já estudamos a Bíblia, já passamos pela Bíblia. E agora nós temos esse último grito, vamos dizer, em termos de conhecimento, de religião, de moral. Então, meus irmãos, temos que criar o hábito da leitura, ou melhor, o hábito do estudo. O Livro dos Espíritos tem 900 e poucas questões. Se nós estudarmos 1 ou 2 questões por dia, num ano nós terminamos o Livro dos Espíritos. Então, o que está nos faltando? A gente sabe, eu não vou mencionar aqui o que está nos faltando. Veja bem. O nosso propósito hoje, aquilo que nós falamos há pouco, não é desvendar todas as obras de Kardec, impossível. Mas dizer nesses minutos que nos resta, ou nos dedicamos, é para dizer que essas obras são fundamentais para que todos nós venhamos a estudá-las, e não só lê-las. Nós podemos começar a ler essas obras mencionadas pelo irmão Paulo, que são subsidiárias, isto é, todas as obras que vieram depois por obra de médios psicógrafos, por informações dos espíritos. Então, quando o Paulo diz que tem irmãos, principalmente aqui onde ele mora, eu sei que estamos onde tem toda hora aí. Bastante. E que perguntam, né, se já leu aqui, porque, logicamente, essa pergunta eu deduzo que é dos irmãos evangélicos. Porque a Bíblia em si, ela fala das relações aqui do mundo material. Ele não faz a relação com o mundo dos espíritos. Exatamente. Até porque a peça-chave que existe no catolicismo e no evangelho, nos evangélicos, é a proibição de falar com mortos. Exatamente. Essa é a tônica deles. A tônica da crítica do catolicismo ao espiritismo é exatamente essa questão, a questão da reencarnação. Que eles não acreditam e não aceitam. E muito menos ainda eles aceitam que o espiritismo conversa com espíritos. Mas aqui essa fase nós já passamos, o espiritismo já foi, elucidou essa questão da comunicação. Muito claro, isso aí já é passado. Isso é a história do espiritismo. Mas o que nós aqui estamos oferecendo aos nossos irmãos e irmãs é esse contributo aqui. É para chamar atenção, não é chamar atenção, é convidá-los. Perdoe-me, chamar atenção, quem sou eu para chamar atenção? Mas, enfim, para convidá-los a mergulhar nessas obras de Kardec e não deixar só para aqueles estudos esporádicos lá da Casa Espírita, que, como bem disse o nosso irmão Paulo, nem todos vão. Há muitos irmãos lá que não participam de forma efetiva dos grupos. Eu tenho uma preocupação muito grande. Então, essa preocupação que nós temos é de nós termos um pouquinho mais
nós estamos dividindo com quem está sedente para conhecimento. Então, o que nós oferecemos aqui como alternativa é, além daqueles estudos pontuais dos grupos de estudo da Casa Chico Xavier, é que durante o dia, durante as horas de lazer, ou mesmo na hora que não é de lazer, cada um forma uma disciplina interna de si, em casa, tá? Para avançar um pouco mais, para ler essas obras. No início, lê-las. Melhor sem estudá-las, né? Mas quem não consegue estudá-la, eu compreendo, que lê pelo menos. Porque a leitura, Paulo, Exato. fazendo uma leitura, mesmo que superficial, a nossa mente, gente, a nossa mente absorve. A nossa mente, lá no cérebro, ou no cérebro do espírito, espiritual, ela retém essa informação mesmo numa leitura superficial. Melhor ainda se eu estudar, porque o estudo eu coloco dentro da minha mente muito mais subsídios. Mas quem não tem o tempo ou as condições de estudar, leia. E vai estudar na casa espírita com os demais colegas lá. Exatamente. Que lá tem várias mentes dialogando, tá? Propicia um conhecimento muito maior. Então a nossa preocupação é isto sim. Eu disse para o Paulo ontem, quando a gente elegeu esse tema, de vir discutir hoje, nesse espaço, é exatamente para oferecer ao estudante da casa, ou quem não é estudante, a todo mundo que quiser, porque aqui quem está nos ouvindo aqui com certeza não são só os estudantes, são todos os interessados, são todos aqueles adeptos ou simpatizantes do Espiritismo. Então nós estamos oferecendo a eles, a começar, como eu disse, esse opúsculo aqui, esse livreto aqui, o que é o Espiritismo, que abre muita mente de muita gente, com certeza. E daqui o leque se expande, aí sim, para o segundo livro ou o primeiro livro que compõe o chamado Pentateuco, né? Exatamente. Porque esse aqui é um preâmbulo. Mas um preâmbulo que foi Kardec que nos orientou a estudar. Então é ele que sabe tudo sobre o Espiritismo. Ele nos oferece essa obra como a principal para iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos. Isso sim, o manancial aqui é imenso. Aqui é tão infinito que a maioria dos estudos que se aprofunda aqui, a gente fica com dúvida. Porque aqui fala da relação do mundo espiritual e o mundo material, gente. Aquilo que o Paulo falou bem no início do nosso programa. Esse Livro dos Espíritos aqui fala absolutamente tudo do mundo material e tudo do mundo espiritual. Eu disse tudo, logicamente, para nós, moradores ainda, habitantes de um planeta de provas e expiações. Mas ele dá, inclusive, gente, observem bem, ele dá subsídios para a gente ir além do mundo de provas e expiações. Muito além. É em cima, por exemplo, de uma obra do Breno Ortiz Tavares Costa, tá? Desdobramento Consciente, é o título da obra dele. Fantástica essa obra, gosto demais, porque ele é um médium aí de Campinas e que se estribou, isto é, se fundamentou na codificação, logicamente, do Espiritismo e nas obras, vejam só, de Ivone Pereira e de André Luiz. Ele se estribou, ele se fundamentou nessas duas. Por que, dizer? Por que eu me fundamentei em André Luiz e na Ivone Pereira? Que aí sim, são dois baluartes que não tem como duvidar. A literatura desses dois espíritas, Ivone do Amaral Pereira e André Luiz, quebra qualquer preconceito e qualquer dúvida. Espanca qualquer dúvida que nós podemos ter do mundo espiritual. Então ele, Breno, diz que se baseou nessas duas porque ele é um jovem médio aí de Campinas, no interior de São Paulo. Não, é Ribeirão Preto, não é Campinas. Ribeirão Preto. Porque ele disse,
com certeza vai ter muita gente no Brasil que vai ler meu livro e vai ficar com dúvida do que eu estou falando. Porque ele tem muita facilidade, gente, de desdobramento. E desdobramento consciente. Por isso o título da obra dele, Desdobramento Consciente. Então ele vai para os mundos espirituais, ele foi desde as trevas, as mais trevosas, dos habitados pelos dragões, até a quarta esfera, acima do nosso lar, onde mora a mãe de André Luiz. Então ele navegou por todas essas esferas aí e trouxe relatos, veja só a importância, por isso que eu adoro essa obra, Paulo, porque eu, lendo, estudando essa obra, eu imagino como é que são essas esferas ditas por um médium ainda vivo, encarnado. Ele está hoje com 45, 46 anos. Mas ele faz esse tipo de trabalho desde os 14 anos. Então ele tem muita propriedade, muita autoridade. Mas ele se baseia em duas obras inquestionáveis. Então essa obra, para quem quiser, Desdobramento Consciente, é fantástica. Porque ele relata tudo que existe no mundo espiritual. E que não há nenhuma diferença, ou pouca diferença, entre o mundo material e o mundo espiritual. Claro, as diferenças aqui é com os tipos de fluidos, os tipos de ambientes. Mas o que eu quero dizer, vou te dar a palavra, Paulo. Não, vai falando aí. É que esse livro ele relata, e é muito importante a gente conhecer a verdade nos libertará, é que se eu desencarno sabendo do que eu vou encontrar amanhã, depois, nessas esferas, fica mais tranquilo para mim. Fica mais tranquilo do que eu desencarnar, Paulo, não saber nada, mesmo sendo espírita. Não é por ser espírita que eu desencarno e vou ter a salvação. Não é por ser espírita que do outro lado Jesus vem me acolher e para me levar num mundo iluminado. Não é bem assim, gente. Olha o irmão Jacó aí. Não é bem exatamente. Olha o Jacó na obra Voltei. Inclusive a palavra voltei é justificada no livro. Por que a palavra voltei, o título da obra Voltei? Porque ele idealizou, pediu encarecidamente a Jesus que propiciasse ele voltar para dizer para quem estava aqui ainda que não é bem assim a coisa do outro lado. Exatamente. Então essa obra do Breno, lá relata todo tipo de dificuldade que nós vamos poder ter e enfrentar, mas a gente enfrenta com qualidade se a gente souber aqui, enquanto encarnado, a gente estudar, gente. Por isso a nossa preocupação em que todo mundo se esmere pelo menos um pouco e dedique uns minutos por dia, faça aquilo que Emmanuel disse a Chico Xavier, disciplina, 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 quer dizer, discipline um horário, discipline os tipos de obra que vocês vão estudar e dedique um tempo mais, porque isso vai fazer a diferença, gente. Vai fazer a diferença no dia que a gente desencarna. Inclusive, agora sim, Paulo, eu completo aqui e te ouço. Eu quero falar só um pouquinho depois, mas termina teu assunto aí. Olha só a importância da gente estudar. A gente vai saber, inclusive, como desencarnar. Como desencarnar. Isso você não faz ideia da importância para a gente saber no momento derradeiro que todos nós vamos, gente. Essa é a única fatalidade que temos. Nós somos fatalmente mortais. Isso não tem como. Mas você saber, por isso que Hermínio de Miranda tem uma obra fantástica que diz como a educação da morte. Hermínio de Moraes, perdoe o Hermínio de Moraes, Hermínio Miranda. Hermínio de Moraes era o dono da Cimentos, da Votorantim. Bom, então como aprender, como morrer, como desencarnar? Isso é fundamental. E os estudos propiciam a que nós cheguemos nessa hora derradeira, nessa hora, a gente saber
inclusive saber com quem vem nos receber e a forma de como eles nos recebem. Tu sabe, Benjamin, que às vezes a gente fala com as pessoas, ah, não vou ler a Gênesis porque é muito difícil, não vou ler aquilo ali, estudar porque é muito difícil. Mas a doutrina é tão pródiga assim na quantidade de alternativas, não é? Exatamente. Nós temos a filosofia, tem ciência, tem romance, Tem tudo. nós temos tudo, né? Tem pessoas que começam com romance, um romance espírita, tem romance, como dizer, um romance de Victor Hugo, dessas criaturas que realmente foram espíritas, né? Eu não me recordo outros tantos aí. O Chico Xavier tem uma quantidade de romances. De romances, né? Então nós temos que pegar e a gosto pela leitura. Se nós começarmos a criar uns minutos por dia, sempre o mesmo minuto por dia ali, ó. Aí cria o hábito. Cria um hábito, né? Porque a leitura, para mim, eu particularmente, para mim é matar uma fome que eu tenho. Parece que eu tenho que comer um doce que eu adoro, que é pudim. Tá Sempre certo. comendo um pudim. O pessoal lá sabe, já me dá pudim. Só um parentezinho, no aniversário que eu fiz aí, me deram 11 pudim. Veja só, gente, eu tenho certeza absoluta, porque eu fui professor, então do outro lado eu tinha alunos e tudo, então o que eu vou dizer agora é com propriedade, é com conhecimento de causa. Depois que vocês começarem a ler, a começar pelas obras mais simples, aquilo que vocês se adaptam melhor, enfim, né? Depois de vocês começarem, vai ter uma certa dificuldade no início, porque há uma resistência, porque quem não gosta de estudar, por exemplo, é um sacrifício ficar sentado, lendo, e, realmente. Agora, depois que vocês criarem o hábito da leitura, vocês nunca mais vão deixar de ler. E mais do que isso, não vão só ler, vão ler e estudar. Porque quem gosta da leitura, no final vai ter um gosto de saber, Exatamente. de estudar mesmo. Bom, agora olha o detalhe importante dessas obras, tipo do Breno, esse que eu citei há pouco. Né? E tem outra também de Roberto Matos. Roberto Matos, deixa eu ver, O Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos. O Mundo Espiritual. Roberto Matos, Matos com 2 T's, chamado O Mundo Espiritual. Este é um primor também. É um juiz do trabalho lá de Salvador, né? E desde os 12 anos ele faz desdobramento do espírito, e hoje, com 60 e poucos anos, ele tem muitas obras, e ele relata todo o que acontece e o que existe no mundo espiritual. Inclusive, parecido com a obra do Breno, que eu falei há pouco. E lá ele cita que quem aqui na Terra, no mundo físico, é professor, tem o hábito, o gosto, a vocação de professor, lá vai continuar professor. Vide André Luiz, continuou médico. Tá? Então, quem tem, por exemplo, a vocação aqui, ou a profissão, e adora isso, essa profissão, com certeza já desenvolveu muitos talentos, muitos valores naquela profissão e vai seguir lá. Exatamente, é isso E mesmo. lá vai ter escolas, hospitais, vai ter creche, vai ter... tudo que nós temos aqui no mundo espiritual vai ter também. Até porque não poderia ser diferente para não dar um choque, né, muito forte de realidade para os Com espíritos. certeza. Por que muitos espíritos que aparecem nas mediúnicas, eles dizem que estão ainda encarnados? Porque a maioria deles, ou todos nós, ou quase todos, ainda habitaremos um ambiente parecido com o nosso. Com casas, jardim, rua, carro, plantação, arboreda, Exatamente. tá? Animais. bichos, Animais. Veja só o exemplo que dá esse Roberto Matos. Veja só, que né? interessante. Não, vai falando, Benjamin. Que não tem problema. interessante. Isso tudo faz parte das obras espíritas. Ele diz, Roberto Matos, que nessas idas ele vai quase todas as noites, e certa vez ele estava sentado dentro de uma escola.
E a professora escrevendo um quadro igual ao nosso aqui, um quadro de giz, assim. E essa professora, quando se vira para falar com ele diz, sabe quem era? A minha avó materna, que era professora aqui, continua no plano espiritual, professora, ensinando. E ela me reconheceu, diz ela. Então veja você, eu em desdobramento lá, e ela trabalhando como professora. Então diz ele, lá tem indústria, tem comércio, tem tudo. Olha o exemplo que ele dá. Ele também se baseia muito no André Luiz. André Luiz em Nosso Lar foi uma das primeiras obras que eu li e que me marcou bastante. Lá diz que André Luiz tomava sopa. Diz lá. Fala, tomava sopa. De que é feita a sopa? Bela pergunta. De que é feita a sopa? De legumes. É? Então, se é de legumes, tem plantação de hortaliças e legumes. Exatamente. Quem é que planta? Então tem agricultor, tem maquinário para plantar e colher, tem armazéns para armazenar as sementes, tem tudo. Tudo. Claro que é um material diferente do nosso, que é evidente, porque lá, né, o fluido de lá é diferente daqui. O ambiente de lá é diferente daqui, mas se assemelha muito. Então, quando a gente desencarnar, a gente não vai sentir muita diferença, a não ser um espírito mais evoluído, aí ele vai direto para as esferas superiores, onde é mais iluminado, não precisa mais de sopinha, então não tem sopa, não tem plantação. Nem enche a boca não, então aí ele só vive do fluido daquela. Exatamente. Então isso tudo, agora sim para concluir, isso tudo, gente, isso tudo é fantástico, porque a doutrina e a literatura espírita nos oferecem. Exatamente. E eu tenho certeza, vou dizer de novo, vou repetir, se vocês começarem a ler e a estudar, vocês não vão parar nunca. Não param porque mais. Depois de ler uma obra como eu li essa, que eu estou dando o exemplo, do Breno e do Roberto Matos, vocês vão se apaixonar, porque vocês vão ver que do outro lado é a sequência daqui. Tá? Essa é só o Espiritismo que oferece. O Johnny disse que está na hora, mas vamos Não, adiante. não está na hora. Não está na hora. É 9 horas, aqui a gente pode falar. Não, perguntas, posso perguntar. Aqui nós não precisamos obedecer a hora. Não tem rádio. Bom, é o cacoete da rádio. É cacoete das 9, né? A gente que coordena os trabalhos da casa, né, como trabalhador da casa, assim como o Johnny, o Benjamin, a nossa preocupação que nós temos na direção da casa é com a certeza que nós estamos fazendo um trabalho certo para despertar as consciências que lá estão. Né? Nós temos tudo, uma variedade muito grande de personas lá dentro, né? Caráter e outras coisas mais assim. Ó. Mas não interessa se a pessoa é errada, ou já errou, ou vai errar, porque Jesus nos dá o exemplo da Madalena, do Zaqueu, né? Jesus andava no meio do povo, assim, curando, levantando os coxos, dando o ouvido para os surdos. Chamados leprosos da época. Os leprosos da época, né? Então, o nosso exemplo, gente, é Jesus, né? Então, a nossa luta ela é constante para tentar abrir essas consciências assim que está hermeticamente fechadas mesmo. E nós não podemos mais ir atrás de outras coisas, a não ser realmente a verdadeira doutrina que esclarece e consola, que é a palavra de Jesus. Então, qual é o nosso intuito, né? Qual é a nossa intenção? Qual é o nosso objetivo a perseguir? É despertar essas consciências, né? E sabe, Benjamin, as pessoas me perguntam, mas eu não sei ler muito bem, eu não sei escrever muito bem. E eu brincando, mas nós não temos aula de português, nem de matemática, geografia, história. Põe só a vontade na frente. Não, exatamente. Mas o tema lá que nós debatamos, tentamos passar para as pessoas e despertar nas pessoas, é o amor. Porque toda a doutrina de Jesus, todo o conhecimento de Jesus, tudo aquilo que a nossa doutrina espírita prega, que quer ensinar, é o amor.
não é? Então lá, nós temos que nos lembrar que Jesus, como nosso mestre, amado, guia, modelo da humanidade, ele nos trouxe assim para que pudéssemos vivenciar, juntamente através da vivência que temos com os outros, com os nossos relacionamentos, é tentar despertar em nós e nos outros as virtudes, né? Uma família, por exemplo, nós temos dissabores dentro da família, não resta dúvida, né? Mas essa base que nós temos, que o Benjamin trouxe, né, os livros dos Espíritos, as obras complementares, as obras do André Luiz, são coisas maravilhosas. Com o tempo, nós vamos nos moldando aos ensinamentos de Jesus. Então, o que nós temos que fazer dentro de um lar? Porque dentro do lar é uma rotina, nós acordamos e vivemos o dia todo, dormimos com os nossos, né? Com os nossos convivas. Né? Mas onde é que fica o aprendizado, por exemplo, da paciência, da tolerância, do saber ouvir? Eu estou brigando muito, sabe, Jamil, Paulo, brigando assim para que eu possa melhorar mais nesse aspecto que eu estou falando. Né? Paciência, tolerância, ouvir. Porque, na realidade, o que nos ensina a doutrina quando nós estudamos as obras da doutrina? Né? Nós temos que nos moldar ao ensinamento de Jesus. Não resta dúvida. Então não adianta eu querer, não, sai daqui, vai-te embora, desculpa a expressão, dá um pontapé, não volta mais. Não é por aí. Nem pode. Não pode ser isso aí. Porque muita gente, até no próprio lar, muitas vezes, a gente é criticado. Mas quem somos nós para não sermos criticados, Benjamin? Nós não somos o modelo. Não, o modelo disso que é isso. Sim. Né? E há uma necessidade, aí que está o paradoxo da nossa vida. Há uma necessidade de nós termos sempre alguém que nos tire das zonas de conforto. Aliás, esse conflito da zona de conforto, ele é tão necessário no mundo de provas e expiações, que é o motor da evolução espiritual. Motor da evolução espiritual. Imagine, é um motor, estou inventando uma. Se não fosse esses conflitos, Paulo, e seria toda a zona de conforto, numa beleza toda, onde é que está o crescimento espiritual? Então tem que ter um adversário para eu crescer. O mérito da coisa. Eu tenho que ter um adversário, seja ele material ou não, ou as provas, né? Desafios, que um chama, inclusive esse Roberto Matos chama, no lugar de provas, ele diz desafio. Desafio. É um verdadeiro desafio. É um desafio. Né? Então a prova é um desafio. Tá? Ele disse, se não houvesse os desafios, eu ficaria parado. E onde é que está o motor da evolução espiritual? Então eu tenho que ter o conflito. Porque no momento do conflito, Paulo, eu me retraio um pouco e começo a pensar para poder suplantar aquele desafio. E aí começa a despertar o quê? A consciência para ter alternativa, para superar aquele desafio. E aí eu vou crescendo. Sabe, eu não posso me furtar desse momento assim, de dizer para vocês da presença dos nossos mentores espirituais que estão aqui hoje, me dando a certeza que estão junto conosco aqui nesse momento. E o eterno agradecimento de todos nós pela presença de vocês e pedir dentro da minha pequenez, olha, dentro da minha pequenez, que eu sei que sou, que Jesus lhe conceda muita luz, para que vocês possam cada vez mais ser um sol em nossas vidas. Bem, prosseguindo, Benjamin, irmã de Jesus. Está chegando. Vai ser um dia. Uns tempos. Olha só que É o maravilha. nosso destino. Que maravilha. É o nosso destino. Que maravilha. Daqui a 45 bilhões de anos. Mas é. Que maravilha, gente. A maravilha a presença deles aqui conosco. Né? Na casa espírita, nós temos uma quantidade enorme de pessoas com diferentes graus de cultura, socioeconômico, tudo, né? É uma quantidade enorme assim. E Jesus nos ensinou que nós nos tratássemos todos da mesma forma, né? Sim. Do mesmo jeito como ele tratou as criaturas da sua época e como ele nos trata até hoje. Tem aqueles que eu falei que nos tiram um pouco da paciência, da tolerância, né? E que faz parte da nossa vida em todo qualquer lugar, porque ali estão habitando pessoas. Ali estão transitando pessoas, ali habitam pessoas, né?
mas tem outras pessoas que nos deixam tão felizes assim, que estão se destacando dentro da casa e trazendo ideias maravilhosas, né? É mesmo. E que fazem com que nós venhamos ter a certeza que estamos no caminho certo, porque temos gente nos ajudando lá, né? Tem uma menina que eu não vou dizer o nome, está sempre dando ideias para nós lá, ela está nos escutando lá fora. Ela sabe quem é. É um amor de criatura. São pessoas assim, né? E tem pessoas assim, ó, que nós ficamos boquiabertos pela amabilidade deles, o amor que eles têm pela gente lá, da consideração que eles têm com a gente, e a gente é recíproca, é verdadeira, é a mesma coisa. Então nós temos aprendendo, gente, é amar, né? É amar, que é o tema principal de todos os nossos trabalhos dentro da nossa casa. Aliás, Paulo, essa expressão dita por Jesus, cunhada por Jesus, e que o Chico Xavier, inclusive, esses tempos que a gente homenageou a casa, e o Chico, eu falei várias vezes, que o Chico, em toda a manifestação dele, ele sempre pronunciava essa frase de Jesus, que veja só, Jesus pronunciou essa frase na quinta-feira, véspera da sua crucificação, junto com seus apóstolos, na época, no momento, discípulos, que depois se transformaram em apóstolos. Quando ele disse ao final da ceia, né? Isso é muito, muito chamativo, porque essa expressão ficou cunhada em toda a humanidade, né? Que ele queria que todos os discípulos se amassem entre si do jeito que ele amou. Ele disse, amai-vos uns aos outros, entre vocês e os outros, como eu vos amei. Então o amor é aquilo, só para pegar esse gancho teu aí do amor, aliás, é a moeda de todo e qualquer planeta do universo. Exatamente. Eu não levo nenhum tipo de moeda a não ser o amor. O amor é a virtude que transita em todos os planetas do universo. Movimento do amor. O amor. Que é uma energia chamada positiva. Amor é energia positiva. E o Chico Xavier, né, em 2 ou 3 oportunidades, aquelas bem lapidares, com o Gugu, com aquela do SBT, a loirona, aquela, cabelo, a Hebe Camargo. Então a Hebe Camargo, o Gugu e os próprios Silvio Santos que entrevistou, eles cunhavam, ele dizia, pronunciava essa palavra. Bom, nós temos alguns questionamentos aí, Johnny? Temos, hoje nós temos, o pessoal deve estar me escutando aqui. Hoje nós temos, na semana passada eu não consegui muito responder, teve algumas participações, só que eu não consegui. Então, quem sabe tu... Então aí, ó. Não, mas agora não vou conseguir porque eu tenho que ir lá descer, depois eu vou ter que ver as perguntas, daí eu venho e depois trago, tá? Tá. Agora só posso fazer as que estão atual desse programa. De hoje, Desse programa. Aí então, o Anderson Vitor Ferreira, daqui de Bagé, boa noite. Thaís Fiuza Traçante, boa noite também, dando. Nice Pinto, sempre presente, boa noite, queridos irmãos, energias positivas. Nossa, lá. Energias positivas sempre. Paulo Vinícius Dias Pereira, mano, boa noite, um bom trabalho a todos. A Marília Rodrigues também, boa noite. Dando boa noite. Marília, boa noite, Marília. E hoje nós temos algumas participações de fora também. Olha aí. Aqui, Aline, eu acho. Boa noite. Qual seria a principal obra espírita de Kardec? Programa. Não, Aline, Kátia, desculpa. Programa maravilhoso. Kátia Sampaio de Soledade, Rio Grande do Sul. Vai ter que responder, meus amigos. Qual é a principal obra espírita do Kardec? E só um pouquinho. E enquanto tu responde, eu vou tomar uma aguinha e já volto. Eu vou deixar para o Benjamin responder. Água energizada, é lógico. Né? Meu Deus do céu. Tá, volta aí. Bom, aí fica bem, muito relativo, mas a gente não pode deixar de responder, que depende do momento de cada um, da necessidade de cada um. Agora, assim, respondendo de forma geral, eu diria que, sem dúvida nenhuma, o Livro dos Espíritos é a principal obra. Mas depende, logicamente, do momento,
das circunstâncias. Por exemplo, eu gosto muito do livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo e do Céu e o Inferno. São duas obras, para mim, muito importantes, boas, né? muito, porque me marcam bastante. Principalmente a obra O Céu e o Inferno, porque tem o chamado Código Penal da Vida Futura. Tá? E eu adoro essa parte porque é a chamada justiça divina. Tá? Mas depende de cada um. Né? Mas sem dúvida, o Livro dos Espíritos seria o cabedal. Né? O Capital. Também, você esperou o São Paulo também para dar, temos dando boa noite para o Paulo também aqui. Vamos ver. Ah, não posso esquecer. Não posso esquecer, enquanto o São Paulo está lá, falar dos nossos patrocinadores. Aproveite Rapidinho. que estão com o meu microfone aqui. Que é importante, né? É, sem dúvida. Então, nossos patrocinadores, Rede Conesul Internet, a melhor internet da cidade, 5333110777, JC Pintura Automotiva, chapeamento, pintura em geral, Rua Jorge Abdala Calil, 566, bairro Getúlio Vargas, telefone 999 9291, perdão, 999992901. Estância São José, Turismo Rural, BR 293, quilômetro 223, Dom Pedrito à direita. Contato com a Raquel. Nas nossas casas espíritas 999-460236. Recanto, lazer, campo de futebol, salão de festas com churrasqueira externa, sala de jogos, né? Faça seu contato conosco. Número 99607-020. Repetindo, 999-60-70-20. E lembrando nossos horários na Casa Espírita, né? Segunda-feira às 18 horas e 30 minutos, né? Depois na quinta-feira às 19 horas e 30 minutos, as sessões públicas doutrinárias. Depois no sábado nós temos às 15 horas e também às 16 horas e 30 minutos. Já pode voltar aqui para cá, seu eu falei dos patrocinadores e para continuar. Enquanto o Paulo vem, eu queria fazer uma abordagem, mesmo que rápida, sobre a obra O Céu e o Inferno, que para mim é a última da edição da codificação, e para mim é uma das primeiras. E quando eu estudei essa obra, eu achei uma obra simplesmente ímpar, fantástica. Por qual razão? A obra O Céu e o Inferno relata, né, e discute sobre a chamada justiça divina. Sim. Né? E essa obra ela é calcada muito numa das leis divinas que nós temos, que é da causa e efeito. Da causa e efeito. Então todos nós, na evolução espiritual, ou aqui no mundo material, nós estamos envoltos a esta lei. Não tem como. A lei da causa e efeito é uma das mais importantes, todas são, claro, mas essa é a mais importante, que é a que fundamenta, por exemplo, o princípio da reencarnação. E a que justifica porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, não tenho isso, não tenho aquilo. Por que eu tenho defeito físico, por que não sei o que, não sei o que. Tudo isso é justificado nesta obra Céu e Inferno. E mais, ela tem uma parte, a segunda parte, ela é dividida em dois grandes livros, dois grandes capítulos. O primeiro composto de 33 artigos, ou 33 cláusulas, até parece coincidência com a idade de Jesus, 33 anos. Quem sabe? Né? Lá da maçonaria, 33 graus. Bom, então esses 33 normas, ou cláusula, compõe o chamado, por Allan Kardec chamou de Código Penal da Vida Futura. Sim. O próprio nome já induz de que todas essas normas é estudada para depois da morte aqui, depois da desencarnação. E o importante da gente saber dessa obra é que é para ver e para prever o que vai acontecer conosco se eu fizer determinadas ações aqui, gente. Aqui eu faço, aqui eu pago, nem sempre não dá tempo de eu pagar tudo aqui. Então eu vou ter que pagar depois. Ou fazer a recomposição, não é pagar. Não gosto muito dessa palavra pagamento, dívida, que parece uma coisa contábil, né? Mas sim, o Elarrat diz, é o encontro que eu tenho com a lei de causa e efeito. É um acerto de conta com a lei de causa e efeito.
E só o espiritismo e só a literatura espírita explica e justifica o porquê que eu faço isso, eu tenho aquilo e não tenho aquele outro. Exatamente. É. Entendeu? Então essa obra, Céu e Inferno, é simplesmente maravilhosa, porque no início, o primeiro livro dela, dessa obra, ela dá exatamente todo o tratamento que eu tenho nessa e no outro mundo. E depois, para corroborar o que ele está dizendo, a segunda parte da obra, ele traz todos os tipos de conversa com espíritos que ele teve, né? Dos espíritos altos, tipo altos que eu digo, iluminados, mas também com espíritos aqui na Terra que teve problemas com a vida com essa lei. Então eles vieram, ele catalogou 4 tipos de espíritos. Os endividados, bastante endividados, tá? Os que estavam muito pouco iluminados, os um pouquinho mais elevados, e depois as 2 fases acima, os iluminados. E dizendo e relatando que do outro lado da vida, muitos estavam ainda sofrendo moralmente, quer dizer, a dor moral da coisa, porque deixaram de fazer alguma coisa aqui na Terra, ou fizeram e não deveriam fazer, isto é, eles estavam com dívida com essa lei da causa e efeito. Então eles estavam sofrendo lá, no mundo espiritual, o que eles fizeram aqui. Mas também tem depoimento de espíritos iluminados que estavam felizes. É uma das últimas exemplos da obra Céu e Inferno. Lá no final, que traz o depoimento de espíritos que vivem felizes, felizes, felizes. Vocês já imaginam, vocês fazem ideia do que é a gente viver 24 dias, se eu pudesse dizer isso, porque lá não tem hora, não tem tempo, mas enfim, sempre, sempre, sempre feliz. E aqui embaixo, ao contrário dos primeiros depoimentos, sempre, sempre, sempre com dor e chorando, que é aquilo que Jesus diz. Exatamente. Né? Exatamente. A choro e ranger de dente. Então ele faz essa comparação. Por isso essa obra é fantástica. E aí, essa obra também nos induz e nos auxilia como a gente tem que proceder. Exatamente. Tem mais umas aqui. Tem mais umas? Tem. Eu já Hoje me tem uma entendi. colocação. Tem gente de fora hoje. Tem umas Olha 3, só, 4 vamos lá pessoas de então. Que bom. O Carlos Souza está fazendo tipo uma contestação aqui. Então eu vou. E tem mais uma também. Depois tem outra. Vamos lá, vamos atender todo mundo. Olá, irmãos. O que é o Espiritismo não seria uma obra de 1859, enquanto que o Livro dos Espíritos é de 1857? A primeira publicação de Kardec acho que seria o Livro dos Espíritos. Abraço para vocês, fraterno. Sim. Carlos Souza, de Resende, Rio de Janeiro. Olha só. Sim, sim. Qual é a obra que ele diz que veio Ele depois? está dizendo que a primeira obra é o Livro dos Espíritos. Sim, sem dúvida, eu estou Que dizendo... o senhor falou, acho que era no início, que a primeira era o que é o Não. Espiritismo. Ele entendeu aqui. Vamos esclarecer Não, então. Vamos esclarecer. é. Eu disse que esse seria o primeiro para os neófitos, isto é, os isso que aí. não entendem muito espiritismo, que é a própria orientação do Kardec no Livro dos Espíritos, ele diz isso. Ele orienta a que primeiro se estude, ou se leia, estude, o que é o Espiritismo. Lógico que a primeira obra oficial, né? Sim. Tanto é que isso aqui está fora do Pentateuco, Tá está fora. fora do conjunto. O Pentateuco são as 5 obras aí. Isso. Então esse aqui está fora, mas esse aqui eu disse que seria o primeiro, é o primeiro a ser estudado para ingressar no Livro dos Espíritos e no Ele debate. fez uma colocação aqui, É, mandou um abraço para você. Tá. Vamos Muito agradecer. obrigado. Carioca do Rio de Janeiro. Obrigado. Muito obrigado pelo lembrete dele, né, pela colocação, É. que nos suscitou esse debate. Né? Não, aí. A Marília Rodrigues dando boa noite também. A Claudilene sempre aqui, Saraiva Vieira, boa noite. A Liliane Pereira, sua A minha filha. dando boa noite. A Linara Nunes, boa noite, meus queridos. Que Jesus abençoe. Ótimo programa. Aqui também temos a Bita Vasques, sempre Boa, Bita, presente. Trabalhador. Boa noite, meus irmãos. A Eva Hope, boa noite, com as Também está bênçãos sempre conosco. de Jesus, sempre conosco. Ismael Pereira do Alegrete, né? Olha só. Boa noite, lindo cenário na casa do seu Paulo. Tá falando... Obrigado, meu filho. Ó, a Liliane Pereira aqui tá lembrando que hoje é aniversário de Bezerra de Menezes. Exatamente. Ó, aniversário de Tem até Jesus. uma prece, eu vi hoje de manhã no É, Face, é né? aniversário dele. Olha agora que interessante isso aqui. Olá, amigos. Estou pela primeira vez vendo e conhecendo o Espiritismo. E ela perguntou, acho que foi lá no início que eu peguei essa. Quais seriam as 5 obras, pois não entendi bem.
Luana Ávila, Natal, Rio Grande do Norte. Olha só. Do outro lado do país. As 5 obras que compõem o Em chamado ordem, Pentateuco, são as formais e oficiais. Começa o livro dos Espíritos, depois o segundo livro dos Médios, depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois vem a Gênese e, por último, o Céu e o Inferno. Mas volto a dizer, eu sou amante desse aqui. Esse opúsculo é pequenininho e tudo, mas é de uma Que não tá importância capital. Não faz O parte Pentateuco são aqueles mas 5 é um livros, esclarecimento que às vezes as obras não dão. Né? Aqui tem mais um, ó. Tem sempre gente que não é também espírita. Como eu falei sempre, olá, não sou espírita, mas gosto da doutrina. Como se sabe que a pessoa teve um desdobramento, como vocês estavam falando? Qual a veracidade disso? Abraços, Júnior de Caxias do Sul. Vamos lá da minha zona, da minha terra. Qual é a importância? Como você sabe se a pessoa teve um desdobramento? Sim. Qual é a veracidade disso? Como A saber? veracidade? Bom, depende do que ele quer dizer com veracidade. Desdobramento, gente, todos nós fizemos. O ser humano é composto do ser humano físico, corpo físico, e o espírito, ou também chamado de alma. Para alguns oriundos do catolicismo, é alma. Então o espírito ou a alma, quando o corpo físico dorme, repousa durante a noite, por exemplo, o espírito, que é bem leve, é sutil, tá? Ele sai do corpo. Ele sai, porque durante a vigília, durante a pessoa está acordada, ele está dentro de uma prisão, porque o nosso corpo é uma prisão. É uma espécie de prisão. Então, quando eu durmo, eu relaxo fisicamente, e aí o espírito sai do corpo. E conforme a nossa evolução do espírito, ele se projeta do corpo e vai em esferas adiantadas, esferas superiores. Se ele for inferior, ele fica junto ao corpo. E tem uns que nem do corpo saem. Depende da evolução espiritual, moral da pessoa. Né? E a veracidade desse nosso irmão que pergunta é muito simples. A veracidade depende, no outro dia, do sonho que tu tiveste, né? Das lembranças de sonho. Exatamente. Né? Essas lembranças que tu tem de sonho, por exemplo, ou de ter visto alguém, de ter conversado com tua mãe, teu pai, teu amigo, enfim, essa é a prova de que tu saiu do corpo e foi conversar com eles. E se tu viu alguma coisa, deve ter visto numa cidade espiritual ou até numa cidade física, dependendo do tipo de desdobramento que tu tem. O desdobramento, em última instância, são os sonhos. Nosso irmão poderia adquirir o livro dos Espíritos, a partir da questão 400, que fala sobre o sonho. Então, se ele está nos ouvindo, a partir da questão 400 deste livro dos Espíritos, fala tudo sobre isso. A emancipação da alma. Né? E no livro dos Médios também. Né? Tem que comprar. Se eu soubesse o endereço dele, eu mandaria para ele. Aliás, para uma boa leitura, não precisa ser espírita esse livro. Tem muitos relatos de pessoas que não são espíritas e se apaixonam na leitura desse livro. Só para continuar, a senhora Adair, dando uma boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe esse lindo trabalho. A Roseli Jacinto Almeida, uma boa noite a todos. A Luciana Nunes também. Boa noite, meus queridos irmãos. Um grande abraço para essa dupla fantástica. Não é tanto assim, não. Menos. Bem menos, né? Disciplinas sempre, gratidão imensa. E aqui por último, agora o Dárcio, acho que são sempre três aqui, são eles três aqui, o casal e uma filhinha. O Dárcio, Márcia e Maria Vitória. Boa noite. São meus frequentadores de lá. Essa pequena aí, a menina Vitória, por ser uma média assim, espetacular. Ela desenha com o espírito que... Eu tenho um monte de desenho que ela me manda aí. Só para avisar para você, está chegando o fim de foto. Como é que nós temos na hora aí? Terminou aqui? Terminou? Bastante... nós temos bastante audiência de outros lugares também, graças a Deus. Daqui, do Bagé, bastante. Não temos mais tempo nenhum, então? Temos 5 minutos. 5 minutos. Tá. Não, mas aqui nós vamos... Aqui não tem, né? Mas aqui, para manter, né, a disciplina. Eu só gostaria, sim, de tecer alguns comentários com relação ao objetivo dos nossos trabalhos, essa ideia que o Benjamin trouxe de
do Pentateuco de Kardec, há uma necessidade muito grande de nós buscarmos o conhecimento, nos libertar do homem velho, como dizia Paulo de Tarso, à medida que tu caminhas, desce essa roupa velha, rota, remendada, e começa a colocar a túnica branca da paz, do amor, das vibrações mais positivas. Então, o que nos ensinou Jesus? Que nós buscássemos as criaturas para que pudéssemos esclarecer sobre todas essas coisas que o Benjamin falou aqui, que nós falamos na casa, a morte, o que acontece depois da morte, né? Então nós temos que entender assim, ó, nós temos medo da morte, particularizando o fenômeno da morte, pela falta de conhecimento. E se nós começarmos a ler as obras espíritas, nós vamos ter assim uma visão bem melhor, mais confortadora até, do que é o fenômeno da morte. Então, em primeiro lugar, para que nós tenhamos uma boa morte, nós temos que ter uma boa vida. Essa que é a verdade. Né? Se nós não tivermos uma boa vida, né, moralizada, ou tentando nos moralizar, buscando conhecimento, né, para que nós pudéssemos entender o que acontece após a morte. Tem uma parábola de Jesus que esclarece muito, né, Benjamin? Que diz, não turbe o vosso coração. Olha só, isso aí, gente, está no Novo Testamento, pelo amor de Deus. Evangelho de João. Evangelho de João, diz o Benjamin. Né? Não se turbe o vosso pensamento. Não precisamos ficar preocupados, né, na hora da morte, ou na hora que nos despedirmos de alguém. Olha só o que fala Jesus, pelo amor de Deus, está tão claro ali. Foi na hora que ele anunciou a vinda de outro Consolador. Exatamente. Na casa de meu Pai, diz Jesus, existem muitas moradas. Na casa de meu Pai. Aí o Espiritismo vem e nos esclarece. Onde é a casa de meu Pai? Todo o universo. Existem muitas moradas. Olha, só na Via Láctea, não sei quantos milhões de sóis e quantos milhões de planetas habitados na Via Láctea. Que é o nosso sistema solar? É o nosso sistema solar. A Gênesis fala bem disso. Exatamente. Que é outra obra da codificação. Na gente, ali, Uranografia Geral, Sucessão Eterna dos Mundos. Está ali na Gênesis, essa parte aí. Né? Então, não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai existem muitas moradas. Né? Vou preparar-vos um lugar, quer dizer, cada um de nós, segundo a causa e efeito que o nosso irmão Benjamin falou, nós vamos para esses lugares. Agora, eu tenho que ter um merecimento, né? Como o estudo nos faz falta e nos carece tanto. Não, será que eu vou para junto de Jesus? Vou para junto dos anjos? Os anjos vão me esperar tocando harpas e batendo as asinhas? Eu vou encontrar meu pai, vou encontrar minha mãe, vou encontrar minha esposa, meus filhos? Depende de cada um de nós. E se eu fui um marido déspota aqui na casa, na terra, e se eu fui uma filha ou um filho que não me respeitou, né? Se fui um homem que traiu, se fui uma mulher que abandonou os filhos, seja lá o que for, não vai merecer uma boa casa de meu pai. Isto é, não vai habitar uma boa colônia espiritual, como o nosso lar. Tem alguma? São Paulo, já que nós estamos, o tempinho dá para passar um pouquinho, né? Aqui que nós estamos uns 10 minutos, 5 minutinhos. Pode ser. Tem aqui depois veio a Lígia Cristiane de Moraes dando boa noite, o Paulo Ricardo Camacho, que é evangélico, amigo meu, dando boa noite, que explanação, uma aula. Olha aí, ó. Lígia Cristiane de Moraes, por que não lembro da maioria dos meus sonhos? É uma pergunta que ela está fazendo. Um dia desses a gente vai fazer uma live sobre os sonhos. Olha, só vou esclarecer, confessar uma coisa. Noite passada, eu tive um encontro assim, através dessa emancipação, do desdobramento. Né? Ou emancipação da alma. Pode ser. E eu participei de uma verdadeira aula, de um verdadeiro esclarecimento. E eu, naquele momento, assim, eu conscientemente, assim, não posso me esquecer disso aí. Né? Não posso me esquecer disso aí. Tem essa, né? Não posso. Eu pensei, porque a gente esquece muito. Olha que engraçado. Cheguei de manhã cedo, mas o que eu aprendi lá, né? O que eu aprendi lá? Mas antes, assim, quando eu disse assim, vou passar para o pessoal lá, e vinha uma criatura assim, isso não é para os outros, isso é para ti. Me desmanchou.
Né? Tudo aquilo que eu aprendi, só que assim, ó, eu esqueço o porquê. No momento aprazado, eu vou me lembrar. Sim. Conversando com uma pessoa, passando por alguma situação, a memória volta e é exatamente para ser aplicado com aquela pessoa ou com aquele E aí, momento. para terminar, ela pergunta assim: ultimamente me sinto cansada depois ao acordar. Será por causa do período de transição que estamos passando? Tem que ter muito cuidado. Explica assim, meu Jalim. Esse cuidado do cansado. Antes, porém, o esquecimento também é proposital, às vezes, porque o nosso anjo da guarda, o nosso tutor, ele acha melhor para a gente não se abalar, não ter conflito, não ter problema, então ele esquece. Né? Mas oportunamente, como diz o Paulo, volta a memória. Volta a memória. E o passar mal é o seguinte, entre outras causas, pode ser. Cansado, tem que ser, pode ser, né? De as visitas que no desdobramento que o espírito não teve, ou teve encontros desnecessários, desagradáveis, ou perdeu muita energia, ou teve contato com chamados sugadores. Exatamente. Sugadores de energia, que é comum. Tá? Obsessor, posso dizer. Tem que ver o que ela sonhou, né? O que ela sonhou. Exatamente. Então aí se é médium sensitivo. Então, se é médium sensitivo, é próprio disso. Então, tem que ter muito cuidado e educar a tua mediunidade. Eu posso dizer isso. Eduque a tua mediunidade, eduque os teus sonos. Antes de dormir, prece. Antes de dormir, converse com o teu anjo de guarda. Faz treinamento mental, disciplina mental antes de dormir. Exatamente. Essa disciplina mental tira o lixo energético da mente, tá? Prece, mas não de uma hora para outra. Tu tem que procurar durante o dia todo se manter desta forma. Porque senão tu acarreta no teu corpo espiritual essas energias negativas e quando tu desdobra, tu sai com as energias negativas, conversa com alguém, se depara com alguém um ambiente negativo e quando volta ao corpo, volta toda estraçalhada, todo cansado. O melhor também, assim, ó, que nós fizéssemos, Benjamin, uma prece antes de dormir. Sem dúvida. E pedir a proteção do nosso anjinho da guarda. É o que eu disse. Agora, como é que a nossa mente a mente espiritual foi para o plano espiritual? Será que nós tivemos super hesitações da mente? Será que nós nos envolvemos com uma pessoa que nos traz notícias que não são boas? Será que eu não briguei muito com alguém? Será que eu, bem claro, vou falar, não fofoquei de alguém? E quando eu ressalto os defeitos, os erros dos outros, eu vou lá nessa pessoa e trago para mim aquilo que ela tem de ruim. Então, né? Essa que é a verdade. Então nós temos que ter muito cuidado na hora do desdobramento para que nós venhamos ter junto da nossa cama ali, da nossa cabeceira, nos pés, o nosso anjinho da guarda e pedir que nos leve nos melhores lugares. Mas o melhor é ter um bom dia tranquilo, tá? E vivenciando as virtudes de Jesus. Ela é de Uberlândia, Minas Gerais. Olha só. O Minas sempre está conosco, né? Minas, é o berço do espiritismo. Mas ela falou ali que me falaram para ela meditar. A meditação é muito bom. Também. É uma das quando a gente fala aqui em prece, também a prece faz parte da meditação. Bom, e na outra oportunidade eu vou falar sobre não querendo nem me envaidecer, nem me exibir, falar num desdobramento que eu tive, onde me levaram no local para mostrar tudo aquilo que a casa estava sendo homenageada, eu usei a casa sendo homenageada pelos trabalhos que nós temos na casa. E só para falar também da minha felicidade, o André Luiz foi muito, como se diz, incisivo com relação à felicidade. Vocês vão reencarnar para serem felizes, não para serem infelizes. Exato. Tá? Mas sejam multiplicadores da felicidade. Meus queridos irmãos, vamos encerrar então. E pede só para se inscrever no canal do YouTube. Tá. Mas pessoal tudo é fora, é Chico Xavier Bagé, só falei isso. Tá. Chico Xavier Bagé. No canal do YouTube, meu irmão, Chico Xavier. Vai estar todos lá os programas. Chico, só isso aí, ó. Chico Xavier Bagé. E a Bagé é a nossa cidade aqui. Tá? Aqui a porteira do Rio Grande. O garrão, como diz o gaúcho, do Rio Grande.
Muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês de longe ficam tão perto de nós e eu agradeço porque estão grudados em nossos corações. Muito obrigado, pessoal que fora do nosso estado. E vocês do estado, tá? Que sempre nos acompanha, muito obrigado. Nosso pessoal de Bagé, da região aqui de Bagé, de Pira Machado, Dom Pedrito, hein? Candiota, Seival, aqui no Uruguai, né? A Ceguá. Ceguá também tem. Né? Então, muita gente está nos ouvindo aí, ó. E hoje o programa foi maravilhoso porque houveram um questionamento. Né? Não perca essa oportunidade, se nós soubermos, nós vamos esclarecer. Né? Nós temos aqui uma enciclopédia ambulante aqui, que é o Já tinha nosso irmão Benjamin, pesquisador emérito, né? da doutrina espírita. Então, meus irmãos, muito obrigado mesmo. Eu peço a Jesus, nosso mestre maior, que ilumine vossos caminhos, que se abram as portas da bonança espiritual, da moralidade, procure o conhecimento, liberte do homem velho que ainda existe dentro de nós, conforme eu falei, do Paulo de Tarso. Queremos agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo amparo maravilhoso, nosso querido patrono Chico Xavier, e quero ressaltar mais uma vez e agradecer do fundo dos nossos corações. Estamos aqui, a presença dos nossos amigos espirituais, que nos deram a certeza hoje que eles, aliás, eles sempre estão conosco. Mas hoje o meu envolvimento com eles, o nosso envolvimento com ele, foi bem positivo. Johnny, boa noite, Johnny. Dá para dar daí mesmo? Então, assim, boa noite a todos. Até a próxima semana com mais um programa. Sexta-feira que vem agora. Sexta-feira que vem nós temos uma dupla aqui, que seria o Eduardo e a Priscila, a doutora Priscila. Né? Nós vamos aliar também, como esses outros problemas que são bastante incisivos, remester para o estudo, né, a busca nós vamos aliar a ciência ao espiritismo. Vai ser bom. Todos os trabalhos, aliás, todos os trabalhos que nós estamos realizando aqui, voltados para vocês todos, todos eles, todos com muito amor. Muito obrigado. Benjamin, tenha uma noite, meu irmão. Só me resta dizer muito obrigado e fiquemos todos na paz do Senhor Jesus. Exato. Jesus, mestre amado, muito obrigado pelo teu amparo e a tua proteção. Que possamos sair daqui com as nossas almas prenhem do teu amor, da tua paz, da caridade que tu nos ensinas. Cubra-nos, Senhor, nossas cabeças com seu manto sagrado de amor. Muita paz a todos. Uma boa noite a todos. Assim seja. Assim seja.